daqui a 4 anos, o que é que uma família de classe média com 2 filhos pode esperar estar melhor com as medidas propostas pelo Bloco de Esquerda? Eu creio que uma família de classe média não tem que temer aquilo que são as propostas do Bloco de Esquerda. Nós não apontamos, por exemplo, para uma redução do IRC à boa maneira do que faz a direita política em Portugal, porque entendemos que isso vai favorecer quem não precisa de ser favorecido. E, pelo contrário, entendemos que há ajustamentos a fazer, designadamente em matéria de escalões no IRS, que permitirão proteger mais as famílias que têm menos rendimentos, incluindo aquilo a que vulgarmente se chama classe média. A nacionalização das empresas estratégicas Sim. é uma das que tem gerado maior Sim. apreensão em António Costa. Pois claro, lá está. Essa é uma das medidas que eventualmente não terá lugar num futuro acordo com o PS. Eu acho um pouco estranho que, devo confessar, que, por exemplo, diante da realidade dos CTT, que é uma empresa que prestava um serviço social da maior importância, cujo património tem vindo a ser dilapidado. Quer dizer, eu causa muita estranheza que diante disso se diga, olhem, é deixar ficar, é deixar continuar. Não pode ser. Mas isso não se pode resolver só com o novo contrato de concessão? Eu creio que esse é um bom instrumento para atuar e a nossa prioridade é que se atue mesmo. E é que se atue mesmo. E o mesmo se diga, por exemplo, no que diz respeito digamos, àquela parte da REN que controla precisamente, enfim, o essencial da distribuição. Nós não estamos a falar de um volume financeiro que seja, digamos, excessivo ou incomportável. Estamos a falar, portanto, de algo que é faseado ao longo da legislatura e estamos a falar de prioridades para, digamos, áreas que são absolutamente nucleares na nossa economia, na nossa maneira de viver e onde, digamos, o encargo financeiro não é de todo incomportável. O Bloco propõe um aumento do salário mínimo para os 650 euros e a partir daí depois Sim. um aumento de 5% ao ano. Sim. Nessa medida e tendo os salários como base da vossa luta laboral, não é pouco ambicioso este aumento? Há outros partidos que falam em 850 euros, nomeadamente o PCP. É fundamental que o salário mínimo no público e no privado seja igual. E, portanto, isto já significa uma transformação muito importante. Depois, em segundo lugar, nós entendemos que é necessário que o salário mínimo suba a níveis mais robustos, digamos, com maior intensidade do que aconteceu durante esta legislatura. Portanto, a nossa ambição é maior, não é menor, é uma ambição maior. E para esse efeito, o que nós dizemos é, logo à entrada, digamos assim, da legislatura, é preciso que seja dado um sinal nesse sentido, e daí o valor dos 650, e depois é preciso que haja um crescimento e assim haja força social e assim haja força parlamentar da esquerda para conseguir resultados, enfim, mais avançados, tanto melhor. E é por isso que nós entendemos que os valores que têm sido apontados, designadamente pela CGTP, são valores que devem ser olhados com muita, digamos, como uma referência importante para este caminho. O que é importante é que a esquerda parlamentar e, enfim, o movimento sindical, desde logo, tenham força para que isso possa vir a ser um resultado. E aí estaremos para isso. O Bloco quer, por exemplo, retirar os carros dos centros de Lisboa e Porto até 2029. Perguntava-lhe, por um lado, se isso é uma medida que depende mais das autarquias, se pode ser feita a nível central, e o que é preciso fazer até chegar aí? Este objetivo é um objetivo, enfim, importante para a nossa sociedade. Implica, sobretudo, uma coisa, que é digamos, um investimento e uma aposta muitíssimo determinada, muito maior do que temos feito até agora, numa rede de transportes públicos de qualidade. A política de passos sociais que foi adotada no final desta legislatura é um passo importante nesse sentido, para justamente estimular a procura. Claro que depois se verifica que, para isso, tem que o parque de transportes públicos coletivos tem, evidentemente, que ser dotado, digamos, de veículos, de comboios, enfim, implica claramente um investimento, enfim, no transporte público tendencialmente elétrico, portanto, justamente para atrair as pessoas de todos os estratos sociais para, justamente, e portanto, para essa hipótese, fazendo com que a alternativa transporte rodoviário privado deixe de ser atraente. Em segundo lugar, o programa do Bloco aponta para, ao longo da legislatura, a concretização de um plano ferroviário nacional. E isso é muito importante porque, ao longo das últimas décadas, digamos, houve um desinvestimento muito grande na ferrovia
E agora estamos a pagar, digamos, o preço por isso. Para além da qualificação dos grandes eixos, dos eixos principais, digamos assim, tem também a função de ter uma espécie de capilaridade no território todo, que permita justamente que o transporte ferroviário, que é, por definição, digamos assim, um transporte mais amigo do ambiente do que o transporte rodoviário, possa ser, incrementado. Agora, sobre a vida interna do Bloco de Esquerda, também para estas eleições, o antigo, o fundador do partido, Francisco Louçã, falou há uns tempos que o limiar para o Bloco de Esquerda poder integrar um governo seria aos 20%. Considera ainda que o limiar é esse ou o número já foi revisto? Eu creio que é muito importante que qualquer hipótese de envolvimento intenso da parte do Bloco numa solução política que à esquerda resolva os problemas do trabalho, os problemas dos serviços públicos, do investimento público, do combate às alterações climáticas, é muito importante que para isso haja a maior força possível. E, portanto, nós não queremos neste momento apresentar ao eleitorado português qualquer fasquia que seja uma espécie de chantagem emocional sobre o eleitorado. Com 10% dos votos, que foi basicamente o que tivemos há 4 anos, foi possível, e com as votações dos restantes partidos, foi possível fazer o início de um caminho. Para que esse caminho seja aprofundado, evidentemente que isso só pode acontecer quando a esquerda tiver mais peso. Depois destas eleições, tem a expectativa de ver o maior grupo parlamentar do Bloco de Esquerda? Tenho essa expectativa, sim, tenho essa expectativa. Eu acho que as pessoas saberão reconhecer o trabalho que fizemos durante estes 4 anos, aquilo que foi importante nas suas vidas do ponto de vista do salário, da pensão, enfim, de todo um conjunto de alterações que se foram fazendo a pouco e pouco. Saberão que o Bloco foi uma força que foi estável desse ponto de vista, foi confiável para as conquistas essenciais das suas vidas, não voltámos para trás, não andámos aos zigue-zagues, enfim, e portanto, se isso for assim, eu espero que seja, isso só poderá ter um resultado que é um resultado satisfatório, um resultado animador para esta força.